Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, alô, galera do Leão do Sul, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Fechando a sétima rodada do Campeonato Goiano, o Atlético venceu o Craque por 1-0 no estádio Antônio Ascioli. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise técnica, tática e individual dos jogadores nessa partida entre o líder e o vice-líder, né? Pelo menos quando a rodada começou, era assim que eles estavam na tabela de classificação. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ative as notificações, deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Se tiver vontade, comente, compartilhe a nossa publicação. Com todas essas ações, você ajuda a fortalecer uma plataforma que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Quem apoia o Futebol 62 é o Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. O Bazar do Professor Alcides é a maior loja de departamentos do estado. Está presente em várias cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. No Bazar do Professor Alcides você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas e calçados. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece análise de Atlético 1, Craque 0 pelo Campeonato Goiano de 2023. Vamos lá, né, fazer essa análise a partir de agora para você, torcedor atleticano, e para você também, torcedor do Craque de Catalão. Tivemos um jogo muito interessante taticamente. O Craque é uma equipe bem organizada, um time que sabe das suas deficiências e sabe também das suas virtudes. E uma dessas virtudes é a organização. O Craque é uma equipe organizada, por isso deu trabalho para o Vila, deu trabalho para o Goiás e mesmo perdendo também deu trabalho para a equipe do Atlético. O Atlético fez um jogo muito bom. Para mim, em termos de rendimento linear, estamos falando aqui de 90 minutos. O jogo diante do Craque foi o melhor jogo do Atlético até agora neste estadual. O Atlético venceu outros jogos, esteve sempre na liderança do Campeonato Goiano até agora em 7 rodadas, mas em termos de rendimento, de solidez do seu jogo, essa partida contra o Craque foi a que eu mais gostei do Atlético. O Atlético manteve-se um padrão médio bom nessa partida. Teve dificuldades? Teve, porque enfrentou um adversário bem organizado, um adversário que tem boa capacidade técnica também. Então isso impõe dificuldades, é natural, faz parte do futebol você encontrar dificuldades diante de adversários bem postados como a equipe do Craque. Então o Atlético precisou fazer uma boa partida. Me atrevo a dizer que provavelmente se tivesse jogado no nível de outros jogos, onde o Atlético oscilava demais dentro do jogo, talvez o Atlético tivesse tropeçado dentro do estádio Antônio Ascioli. Até provavelmente teria tropeçado. O que é que eu vi de diferente nesta formação do técnico Eduardo Souza, que veio com apenas um volante, o Haldner, colocou o Charlon e o Tubarão ao lado dele ali no meio campo. Um Atlético que apostou muito em jogar com a bola, e o Atlético conseguiu isso. Tanto é que teve, durante praticamente todo o jogo, mais de 60% de posse de bola. Então foi uma equipe que investiu em ter a bola. Por que, né, ter tanto a bola? Porque aí você evitava que o Craque aproveitasse desta dificuldade na marcação do Atlético. A formação do Atlético ontem não era uma formação para correr atrás do adversário, era uma formação para manter a bola. Quando perdia a bola, o que o Atlético fazia? Imediatamente fazia um pressiona muito rápido, né? O famoso perde-pressiona. Perdia a bola, exercia uma pressão muito rápida, ali de 6, 7 segundos, para tentar recuperar essa bola o mais rápido possível. Fosse com erro de passe do Craque ou fosse obrigando o Craque a dar esse chutão. Dessa forma, os zagueiros do Atlético recuperavam a bola e vinham trabalhar com ela novamente. No primeiro tempo, isso funcionou muito bem. O Craque conseguiu ali 2 escapadas, mas o Atlético recuperava a bola rapidamente. No segundo tempo, mais desgastado fisicamente, o Atlético teve um pouco mais de dificuldades em recuperar mais rapidamente a bola.
e ali por volta até os 10, 15 minutos do segundo tempo, foi o momento em que o Atlético teve mais dificuldades contra o Craque, porque o Craque começou a ter a bola, começou a jogar dentro do campo do Atlético, coisa que não fez no restante da partida. Mas logo em seguida, até com as substituições, o Moraes entrou, o Kelvin entrou, o Atlético passou a dominar o jogo de novo, como havia dominado na primeira etapa. Algo que faltou ao Atlético foi um último passe de qualidade. Demorou a entrar esse último passe do Atlético. E quando entrou, o Atlético perdeu duas oportunidades ali no segundo tempo. Uma com o Kelvin e outra com o Luiz Fernando. Até finalmente sair o gol do Atlético. Um gol muito mais pela ousadia do Moraes, né? O Atlético cria uma jogada pelo lado direito com o Rodrigo. Ele cruza, o Daniel não conseguiu fazer o domínio, mas a bola sobrou para o Moraes, que estava lá na frente, né? Quem está dentro da grande área tem mais chances de receber um passe, de ser decisivo. E o Moraes foi premiado por isso, porque estava lá no local, apostou na jogada, né? E aí ele bateu muito bem e fez o gol da vitória atleticana. Individualmente, dois jogadores que eu gostei, que não vinham me agradando nos jogos do Atlético. O Rodrigo Soares. Achei que o Rodrigo Soares foi uma boa opção ontem. Pecou em alguns momentos ali no cruzamento, mas ele apareceu para o jogo o tempo inteiro. Né, toda hora dando opção pelo lado direito, apesar do Ayrton não fazer uma grande partida, mas o Rodrigo Soares conseguiu, ao meu ver, ir bem no jogo. E um outro jogador que eu gostei, achei que melhorou o seu rendimento, foi o Felipe Viseu, saindo mais da grande área, tendo mais mobilidade do que nos jogos anteriores, vai ganhando ritmo, né? Vai ganhando forma física também. E o Felipe Viseu foi um jogador bem interessante nesse jogo, saindo da área em alguns momentos, deu uma assistência muito boa para o Kelvin, que ele acabou perdendo o gol, mas eu achei que o Felipe Viseu, dos jogos em que ele fez pelo Atlético até agora, apesar de não ter marcado gol, como marcou em outros jogos, foi o que eu mais gostei dele em termos de desempenho pessoal. Foi nessa partida ontem contra o Craque de Catalão. A composição de meio campo, ela, ela, o Atlético não sofreu defensivamente por não ter um volante, mas eu achei que faltou essa participação mais efetiva do Tubarão e do Charlo. Eles não conseguiram ser decisivos, né? Eles não conseguiram dar aquele passe final, mas ajudaram muito o Atlético a manter a posse de bola. Né? Então tinha duas estratégias. Tinha uma que era de ter mais a posse de bola. Nesta, o Tubarão e o Shailon colaboraram com a estratégia do jogo, mas faltou deles aquele passe decisivo, faltou deles aquele lance diferenciado, vamos dizer assim. Então eles cumpriram parte da ideia. A segunda parte acabaram que não conseguiram cumprir. Mas o Atlético fez um jogo bem interessante e venceu merecidamente a equipe do Craque. Falar um pouco também do Craque. É um time organizado, é uma equipe que estará na segunda fase do Campeonato Goiano e vai dar trabalho. Muito provavelmente até jogue em casa, né? Talvez tem boas possibilidades de ficar ali entre os 4 primeiros colocados, até porque o Craque já enfrentou os 3 times da capital. Falta ainda a Aparecidense entre as equipes de mais orçamento, mas a possibilidade do Craque ficar entre os 4 primeiros colocados, para mim, é uma possibilidade boa neste momento. Então, um time bem organizado, um time que tem uma defesa sólida, um time que ontem não conseguiu impor a sua força ofensiva, até porque jogou sem a bola muito tempo, né? Então os seus principais atacantes apareceram pouco. O Jeremias, o Jonathan, o Janderson, né, participaram pouco, eles tiveram muito mais o trabalho de marcar o Atlético do que propriamente de jogar. Mas é um time perigoso e um time que, para mim, tem possibilidades, inclusive, de chegar à semifinal do Campeonato Goiano. Chegar às quartas, passar até a semifinal. A partir dali é um outro passo, né? Um jogo muito mais pesado, especialmente para as equipes do interior. Mas é uma equipe que eu gostei. Gostei até agora da participação do Craque neste Campeonato Goiano. Um elogio ao Paulo Massaro. O time dele está muito organizadinho e isso é bom, né? É bom ver o futebol do interior competitivo, ver o futebol do interior forte. Tá bem? Essas aí as minhas impressões, as minhas principais avaliações sobre essa vitória do Atlético 1-0 sobre o Craque. Você, torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário,
nem que ele seja completamente oposto do que eu disse aqui, pois o espaço aqui é sempre muito democrático. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até o próximo.